Se um DDS termina na lista de presença, ele dura apenas 5, 10 ou 15 minutos. Mas se ele muda a próxima decisão, ele continua trabalhando. Um DDS ele pode durar 15 minutos, ou até menos, ou até mais, e ainda assim não durar até o próximo serviço. Isso acontece quando a conversa termina na assinatura da lista e não modifica decisão nenhuma, não modifica a barreira ou a rotina de trabalho. Meu nome é Bruno Lopes e vou apresentar os impactos percebidos de um currículo de diálogo de segurança aplicado à manutenção hospitalar. Todo profissional de segurança do trabalho sabe que o DDS ele aproxima a prevenção da rotina, mas perde força quando vira uma fala isolada, genérica e sem consequência prática. Na manutenção hospitalar, isso não é diferente. Isso é especialmente crítico, pois o risco muda com a urgência, com as interfaces assistenciais, com instalações críticas e com a necessidade de continuidade operacional. Lembrando que o serviço hospitalar é um serviço que funciona 24 horas e que todos os seus clientes praticamente são dependentes daquele serviço para a sua manutenção de vida. A proposta desse trabalho foi transformar o DDS de rito comunicacional em aprendizagem aplicada ao trabalho real. Como assim? Ao chegar à instituição, eu fui alocado como técnico de segurança do trabalho na época na gestão de infraestrutura, a qual também abarcava a manutenção hospitalar e também da operadora. E algo que muito positivo que eu notei ao chegar lá, todos os dias já existia uma cultura de DDS. Então, todos os dias, a gestão da manutenção aplicava um DDS com os funcionários. Isso é muito bom, porque a gestão já fazia parte, a gestão já era extremamente participativa e existia uma rotina de DDS. Qual o problema que eu identifiquei? Não existia um currículo do GDS. Muitas vezes eles eram aplicados com muita boa vontade, mas em cima da hora. Ah, puxa aí no Google uma ideia de tema para hoje. Pega aquele livrinho de 100 DDS. Vamos puxar um tema aqui aleatório. E eu comecei a notar algumas situações. Por exemplo, por mais relevante e importante que seja tratar sobre higienização das mãos, por vezes o DDS se resumia a esse tema, mas eu tinha um funcionário que naquele mesmo dia ele iria realizar uma atividade de limpeza de uma caixa d'água a 30 metros de altura. Eu tinha outro que ia realizar uma atividade de dentro de uma subestação na, na troca de equipamentos e acessórios de transformadores. Eu tinha outro que ia estar realizando uma atividade no espaço confinado. Eu tinha uma equipe multi, apesar de ser uma equipe de manutenção, mas uma equipe multi que estava espalhada pelo hospital e pela operadora com atividades críticas e reais. E muitas vezes o tema ele não casava com a necessidade da equipe. Então eu comecei a notar isso e aos poucos, conquistando meu espaço, eu comecei a pedir a voz à gestão e eles me deram essa oportunidade. É extremamente importante se dizer que a gestão ela precisa ser participativa assim como eles eram. No entanto, eles também precisam ser treinados e capacitados para isso. Não adianta eu pegar a gestão de uma equipe e dizer, olha, você hoje está responsável por aplicar o DDS a partir de hoje e eu não participar junto com ele. Então, nosso trabalho se inicia dessa forma. Na metodologia do nosso trabalho, ele trata-se de um relato técnico qualitativo e descritivo desenvolvido entre fevereiro de 2022 e junho de 2025 na manutenção da Unimed Natal. A equipe tinha aproximadamente 65 profissionais organizados nas disciplinas de manutenção civil, manutenção elétrica, manutenção mecânica, que atendia tanto o antigo hospital quanto o novo complexo de saúde e as unidades em Natal e região metropolitana, indo também esporadicamente a Mossoró, Caicó e outras cidades. A análise ela reuniu roteiros, ordem temática, registro de elaboração e observações de campo. Tudo isso se iniciou com a minha provocação lá atrás, que trouxe a pergunta: como foi que um currículo de DDS poderia fortalecer o engajamento e transformar a segurança em procedimento e rotina? O objetivo foi analisar os impactos percebidos, explicar a lógica do percurso e demonstrar como uma conversa breve pode gerar um produto operacional, uma regra de parada, um checklist, uma
responsabilidade ou uma ação a acompanhar ela. Então, como foi estruturado nosso currículo? Ao invés de escolher temas soltos, organizamos prioritariamente do início 10 encontros com um percurso de aprendizagem. Os títulos eles partindo de situações reconhecíveis, como a pressa cega, para mostrar que o trabalho feito com muita pressa, sem análise de risco prévia, sem comunicação eficaz, ele esconde da gente vários riscos no qual nós estamos expostos. A ilusão do já fiz 1000 vezes, quem nunca passou por isso aqui, quem nunca ouviu, o barulho que ninguém ouve, entre outros. Então, a ideia primeira foi, vamos reunir esses 10 encontros para aproximar a equipe da gente, começar a trabalhar com eles a percepção de segurança do trabalho, a percepção de risco ocupacional, para que em seguida a gente possa adentrar a falar sobre normas. Porque qual o entendimento que eu tinha à época, e tenho até hoje? Não adianta eu chegar para uma equipe operacional e exigir que eles saibam a norma, o item da norma. Porque talvez seja exigir e colocar uma pressão a mais sobre ele. Não que ele não seja capaz, ele é capaz. Mas no dia a dia da rotina de trabalho dele, o mais importante é que ele enxergue o princípio de segurança que ele pode facilmente aplicar ali, sem que ele necessariamente saiba o termo técnico, sem que necessariamente ele entenda qual o item da norma está sendo falado, mas que ele consiga perceber aquilo ali, para em seguida, depois que ele já tiver tudo aquilo ali, eu possa dizer, olha, isso aí que você está fazendo, está escrito na NR35, que fala sobre trabalho em altura. Isso aí que você está fazendo está escrito na NR10, que fala sobre a segurança em equipamentos energizados. E entre outros, então, eu preciso trabalhar prioritariamente, uma linguagem que seja a linguagem dele, para que ele possa me compreender e eu não esteja apenas lendo um texto solto, nem um tema qualquer aleatório. Então, tudo isso ele precisa ter uma progressão que ele parte da percepção individual, ele gera uma comunicação que esbarra na decisão coletiva da equipe e em seguida vira uma rotina de verificação, não só dele, mas com os outros junto a ele. Os encontros eles foram estruturados de uma forma que ele houvesse uma sequência também lógica. Então, havia-se ali uma abertura contextual, uma abertura trazendo um contexto para que já chamasse a atenção deles, prendesse ali, em seguida uma narrativa curta, e eu sempre buscava trazer narrativas do dia a dia de trabalho deles, não algo que está distante deles, mas algo que está próximo, que está ali presente. Uma pergunta provocativa ou dinâmica, a transferência para o serviço deles mesmo, e aí sempre buscando envolvê-los, questionando, chamando eles para fazerem parte, e não apenas serem ouvintes, mas eles serem participativos daquilo ali, para que eles pudessem agregar junto conosco. E em seguida, uma síntese, ou seja, uma provocação, a chamada para ação. A gente fechava com a chamada para ação, que podia produzir um checklist, podia produzir uma regra de parada, podia produzir um pop daquilo ali, entre outros. E sempre trazer essa visão deles sendo participativos. A facilitação ela começou comigo, mas foi sendo progressivamente transferida para eles. Então, a gente iniciou com aqueles 10 encontros que eu citei, em seguida eu montei um mini curso de segurança química com eles, e aí progressivamente cada um ia participando, era para não ser um curso extensivo, já que a equipe hospitalar que eu não posso parar todos ao mesmo tempo. Então, foram cerca de 6 encontros de 20, 25 minutos. Em seguida, a gente foi montando outro falando sobre a filosofia do HOP, outro falando sobre o uso de ferramentas elétricas portáteis, uma a uma, outro falando sobre NR12, ponto a ponto, com calma, outro falando sobre o uso de escadas, trazendo as escadas que nós tínhamos para o ambiente, como fazer a amarração, não apenas assim, olha, usa a escada, quando você for usar a escada, toma cuidado. Não, mostrando para ele como é que você faz quando você sobe. Como é que você faz para iniciar sua atividade? Provocando para que eles pudessem perceber quais os desvios que aconteciam no trabalho deles e quais as resoluções que muitas vezes eles já sabiam, mas precisavam dessa provocação. E aí sempre a gente deixava essa questão ao final. Na verdade, o que é que a gente precisa responder aqui? E aí ficava aquela questão. O que é que a gente vai fazer de forma diferente do que a gente percebeu de desvio? Eu mostro aqui um exemplo. Esse daí foi os GDS voltados,
alguns deles para a parte de segurança química, que a gente fez esse quadro de 6 encontros e ao final, os 2 últimos encontros, no caso foram 8, 6 mais 2, foram com eles apresentando substâncias químicas que eles trabalhavam no dia a dia deles, produtos químicos que eles trabalhavam. Então eles aprenderam a ler pictograma, aprenderam a ler rótulo, aprenderam a entender com qual produto eu posso ter interação, com qual eu não posso, como deve ser a minha avaliação preliminar de risco para utilizar aquele produto, como deve ser a minha abordagem com realização as medidas de prevenção de segurança, os EPCs, os EPIs para poder usar esse produto, aprenderam sobre o GHS, identificaram os riscos, eles explicaram para os colegas as medidas aplicáveis de cada produto que eles estavam utilizando. Então, eles iam à frente para explicar aos colegas. Então, eu entendo que, na verdade, não sou eu que entendo, na verdade, isso é mais que comprovado, que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, quando a gente fala também, quando a gente explica. Então, trazer a eles para serem coautores comigo do DDS foi extremamente essencial, porque eles precisavam relacionar o conteúdo do que eles fazem no dia a dia com o DDS. E a gente transforma ele, mais uma vez, não de um agente passivo, ouvinte, esperando passar a hora para acabar o DDS, mas sim um trabalhador que ele percebe as barreiras para o trabalho dele, ele percebe a tendência que pode ter de risco e ele mostra, ele já sabe tomar uma decisão por si só de como evitar aquele risco. E é um ponto muito importante e deixar claro aqui que o DDS não substitui a PR, ordem de serviço, permissão de trabalho, bloqueio, sinalização, proteção coletiva, uso de EPI, inspeção, não substitui nada disso. O papel é melhorar como esses controles são compreendidos, aplicados e aprimorados. A sequência praticada foi, no nosso DDS, foi contextualizar, escutar, muito importante, decidir juntos, tentar achar soluções juntos e incorporar isso na rotina deles. E depois foi de responsabilizar, verificar e aprender. A pergunta final de cada encontro era: que rotina, barreira ou decisão precisa existir para que esse conteúdo de hoje continue valendo depois dessa conversa? A intenção é sempre trazer para a prática, prática, e não teoria. Concluo que o principal ganho percebido foi criar continuidade. Foi a intenção e a conexão com o trabalho real deles. Falar sobre segurança não equivale a controlar o risco. Cada DDS precisa gerar uma consequência compatível com o problema, que precisava ser real à rotina deles. O currículo que a gente criou, ele pôde funcionar como um dispositivo contínuo de aprendizagem e participação que integra o GRO. Porque organizar os temas, aproxima a linguagem e cria espaço para o conhecimento de campo. Faz com que a gente planeje antes, com que a gente se prepare antes, com que haja mais maturidade. E essa maturidade ela não se mede apenas pelo número de encontros realizados, mas pela capacidade de transformar esse conhecimento em rotina e controle verificáveis. A gente percebe que a linguagem próxima, o rigor técnico, o espaço de fala, a responsabilidade de resposta deles, traz eles muito para perto e faz com que eles sejam agentes de confiança. Faz com que eles em campo, mesmo nos locais que a gente não consiga acompanhar eles sejam agentes de confiança. Finalizando, o DDS ele só dura mais do que 15 minutos quando modifica a próxima decisão. Então, ficam as referências. Agradeço muito a oportunidade de estar apresentando aqui um pouco do trabalho que a gente desenvolveu e que esse trabalho possa também fazer diferença na vida de você que está assistindo, você que está participando na aplicação do seu DDS, DSS, como queira chamar, mas que ele seja impactante na vida dos funcionários. Muito obrigado.